Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Estamos no ar para mais uma emissão do Passe de Letra. Seja muito bem-vindo ao rescaldo à jornada desportiva que terminou há poucos minutos, bem entendido, há mais de meia hora, mas não assim há tanto tempo. A verdade é que temos futebol para falar, mas temos também outras modalidades. É sempre assim no nosso Passe de Letra, nos 98.7 da Rádio AVFM. O desporto a fervilhar, o desporto que nos move, o desporto do Concelho de Ovar, das modalidades de futebol, voleibol, basquetebol e até, de vez em quando, uma pitada de futsal. O meu nome é Pedro Silva, o Joel Magina e o Hélder Ferreira são os meus companheiros neste painel de comentadores. O nosso Passe de Letra está nos 98.7, já ia eu dizendo, a frequência modulada, mas também em radioavfm.net, no nosso site e nas redes sociais, em facebook.com/radioavfm e também instagram.com/radioavfm. São várias formas de nos encontrar. Escolha aquela que lhe for mais conveniente e aquela onde nos pode acompanhar com mais comodidade. Então, o nosso Passe de Letra hoje vai dar primazia ao futebol. A verdade é que tivemos uma jornada intensíssima e um grande derby no estádio Marcos da Silva. Ovarense e Florgrade jogaram. Também o Sporting Clube dos Mouris esteve em ação, bem como as outras equipas do nosso concelho. Vamos passar em revista todos esses resultados, falar um pouco e com especial destaque para esse derby do Campeonato SABSEG entre Ovarense e Florgrade, mas acima de tudo com muito para escalpelizar, por isso começamos desde já. Compre pão de ló de Ovar. Procura bandeirola que garante que o faz no estabelecimento certificado. Clínica Médica Bjork, agora com a realização de análises clínicas em parceria com a Unilabs. Venha, a Bjork oferece o pequeno almoço. Clínica Médica Bjork, amor em cada gesto, saúde em cada cuidado. Passe de Letra. Futebol. E aí está o futebol que começa então com este jogo escaldante entre Ovarense e Florgrade. As emoções estiveram ao rubro com uma vitória da Ovarense, já bem perto do final do jogo. 2-1 neste duelo entre um candidato à liderança e, à partida para esta jornada, o líder, a Florgrade, no estádio Marcos da Silva. Lembro-me perfeitamente, boa noite Joel, tu estiveste neste jogo, mas lembro-me perfeitamente da nossa antevisão na semana passada. O Hélder não ia muito, ou mais ou menos, ia no nosso discurso, mas nós os dois fomos aqui um bocadinho mais taxativos a dar ligeiro favoritismo ao Ovarense. De facto, viu-se um jogo extremamente equilibrado, podia ter caído para qualquer lado. Acho que a modalidade ficou a ganhar, pelo menos por aquilo que foram as tuas palavras ao longo do relato. No final, aquela equipa que nós anunciávamos com um ligeiro favoritismo por jogar em casa acabou por sobressair. O Ovarense venceu. Sim, eu acho que foi muito naquilo que nós dizíamos. Acho que nesse equilíbrio, acho que foi fundamental, se calhar, hoje uma moldura humana espetacular. E acho que esse empurrão na parte final veio mesmo da bancada. Que parece que estava a empurrar a equipa quando estava mesmo nessa toada de equilíbrio para a frente, e depois o futebol é mesmo assim, podemos falar de muitas questões, de ser um golo já na questão da parte final, mas acho mesmo que essa entrega que o Ovarense tem muito, que é quase sinónimo e da alma vareira, que acaba mesmo por decidir isso que tu disseste, uma partida recheada de qualidade, com algumas oportunidades também para que foi de um lado e do outro, que acaba por ser decidida, na minha opinião, muito devido a esse fator casa e esses adeptos que vierem em abundância e conseguiram mesmo empurrar a equipa nessa parte final, se calhar quando muitas das pessoas, e até o próprio Hélder Castro dizia, quando se calhar se pensava que seria uma divisão de pontos,
acho que depois desse canto e dessa entrega, que eu acho que é muito sinónimo desta equipa da Ovarense, que muito se tem falado a nível qualitativo, mas eu acho que algo que é mesmo patente é esta alma e esta entrega. Mas acaba por ser um resultado justo, na tua opinião? Eu acho que sim, face ao equilíbrio, existe aqui se calhar muitas situações para falar desta partida e muitos fatores ou muitas características da partida para apresentar. Acho que Ricardo Maia teve uma abordagem a esta partida interessante, olhando para aspectos do Obarense que eram mais fortes em relação à equipa da Florgrade. E que podia beliscar esta equipa. A questão das alturas, que ele sublinha na entrevista, foi uma diferenças questão, físicas entre as duas equipas. Sim, as diferenças físicas, falando que a Ovarense tinha uma equipa em média de altura superior. Podemos ver que durante praticamente, se calhar, quando o Ovarense tinha esses lançamentos longos, Phil tentou sempre essa tentativa com a subida desses jogadores se calhar mais fortes. O Ovarense apresenta hoje nessa equipa, estamos a falar de Diego Tavares, de Breda, de Nuno Martins, do próprio Isaac Kouaki, ou seja, jogadores todos com uma capacidade física brutal. Essa questão, eu acho que o Ovarense também é uma análise que seria interessante, tem feito muitos golos também de canto, de bola parada. A abordagem da profundidade, muitas dificuldades para parar esta profundidade da equipa da Ovarense, sobretudo para Tica. Volto se calhar a dizer, grande partida, tem sido um dínamo nesta equipa da Ovarense, não para quieto um minuto, tem sido um agitador nato, se calhar por vezes até merecia ter outro número de golos, mas acho que a entrega, os quilómetros que faz e a capacidade de luta mesmo, de não desistir de um lance mesmo quando a bola parece sair de uma linha lateral ou de uma linha final, e a capacidade de recolher essa bola, de lutar, é impressionante. O golo surge daí, de não desistir, de levar a melhor sobre, penso eu, Ricardo Machado, a falta de cobertura e conseguir esse penalti, mas muito uma vez mais dessa entrega que já voltamos a apresentar. Agora, também é preciso dizer que esta Florgrade também tem qualidade. Mostra, sobretudo, quando a bola está no relevado, está no chão, essa qualidade que também vamos falando. Bom jogo de Pedro Sancho no meio campo, uma boa parceria também com Tiago Jogo, a inclusão também de Fábio Vieira a aparecer nessa, eu acho que tem uma boa entrada também. Não costuma ser muito lançado no 11, vai havendo essa rotação, mas também um jogador importante para esta partida. Mas acho que são estas características, não sei se me faço entender, mas parece que nestes pontos e depois a parte final, que se calhar foi essa entrega, onde o Ovarense, na minha opinião, teve uma percentagem superior, e eu acho que podemos até dizer que falta ali se calhar na equipa da Florgrade ser um pouquinho mais madura nestas fases, apesar de apresentar grande parte do plantel e ter uma vasta experiência, jogadores, não foi, mas isto é o futebol. Agora, a verdade é que, Joel, e agora pegando nessas tuas palavras, nós olhamos para a Florgrade e se calhar com alguma falta de sorte, inclusivamente, lembro-me do que aconteceu contra o Espinho, onde a Florgrade até foi manifestamente, para muitos até superior ao Espinho, acabou por perder. São 2 jogos contra os rivais diretos, 2 derrotas. A Florgrade tem-se ali cerçado acima de tudo naquilo que tem feito contra as outras equipas, onde tem cumprido sempre, mas nestes jogos claudicou. Sim. E porquê? Sim, isso é uma boa questão, que eu acho que também... na minha opinião, acho que hoje tem faltado, se calhar, ser por vezes mais madura naquele momento final, sobretudo quando estava a igualdade a uma bola. Eu faço essa questão ao Hélder Castro na parte final, falando dessas duas derrotas perante esses outros 2 candidatos. Ele tenta fazer um rodapé dizendo que isso só são 12 pontos e o campeonato
não sei agora o número, mas serão X pontos, ou tenta fugir e tenta se calhar, mas eu acho que é algo que ele se calhar tem que ver e certamente está a ser analisado, porque a verdade é que fica essa questão nessas duas partidas perante os outros dois candidatos, duas derrotas, e acho que sobretudo olhando esse descer ao terceiro lugar que causa essa moça psicológica. Já vamos continuar a analisar mais pormenorizadamente aquilo que foi acontecendo, ou mais alguns dos destaques e alguns dos dados do jogo, mas trazendo aqui o Hélder à conversa, e precisamente nesse tema que tu estás a trazer, é porque na semana passada tudo corria bem à Florgrade, tinha voltado ao primeiro lugar, esta semana baixa aqui ao terceiro, e o Varense, por seu turno, na semana passada, houve ali um problema, conseguiu arrancar, digamos, a ferros um empate em Águeda, manteve-se nesse terceiro lugar quando podia ter ultrapassado o Sporting de Espinho, mas hoje dá aqui um salto em relação à Florgrade. Ou seja, isto vai mudando semana após semana, e já nem estou a falar do Espinho, que também teve aqui alterações na sua classificação. Sim, é verdade, isto semana a semana tudo pode acontecer. Também é um bocado do sinal desse equilíbrio que existe, quer se queira quer não, entre as três principais equipas do campeonato de Subseg. E não é efetivamente por o caso da Florgrade efetivamente ter perdido nesses dois duelos que lhe retira esse equilíbrio, porque tem sido jogos em que a espaços tem-se conseguido superiorizar as equipas, mas depois nas definições, nos critérios, tem falhado alguma coisa. Pequenos pormenores, não é? Os pequenos pormenores, exatamente. Isto tem feito a diferença, porque teve 2 derrotas nesses pequenos pormenores. Sim, é tal situação, é que infelizmente esses pequenos pormenores têm sido decisivos e têm dado, neste caso, a vitória aos adversários. E efetivamente hoje a Varense estava muito moralizada recebendo e sabendo que poderia eventualmente igualar na tabela classificativa e ultrapassá-la nesse confronto direto, vencendo hoje a equipa da Florgrade. Havia essa motivação extra e nestas situações, jogando em casa com essa motivação extra, é uma equipa que não falha muito e aliás, era como o Joel dizia, 6 jogos, 6 vitórias no Marcos da Silva. Sim, o Varense, desculpa interromper-te, o Varense já não perde em casa há quase 2 anos. Quem foi? E fui a Florgrade. Acabou mesmo por ser a Florgrade a última equipa a vencer. 3-1, não foi? Foi, exatamente. Mas só fica essa nota, ou seja, quase 2 anos sem perder em casa, um registro impressionante de golos marcados e poucos sofridos. E acho que tem muito a ver essa entrega e esse puxar, porque não sei as médias, as assistências, não sei, o Espinho também é uma equipa que também leva muita gente ao estádio, mas acredito que possam ser as duas equipas, e acho que hoje... Sim, mas o estádio onde o Espinho joga não tem o misticismo, do Marcos mas eu acho que hoje, sobretudo olhando ao Marcos da Silva, acho que foi aquela entrega na parte final e aquele puxar que levou ao Varense, se calhar, a conseguir fazer esse segundo golo. Sim, tem essa particularidade, mas particularidade ainda mais acerbada esta época, porque não é a questão só de não perder, é 6 jogos, 6 vitórias em casa, portanto está com 100% de eficácia nesse aspecto e isso traduz depois naquilo que é o resultado em termos de tabela classificativa. Mas Pedro, é tal situação, porque vemos uma Florgrade que só claudica efetivamente nestas 2 jornadas com estas 2 equipas, e vemos essas equipas que volta e meia vão tendo os seus deslizes, sobretudo em jogos fora. Portanto, é tudo muito em aberto, está tudo muito aberto. E na verdade não são assim tantos deslizes, deslizaram já, sim, é verdade. Aqui e acolá, exatamente, com empates inclusive. Mas as coisas estão a acontecer de forma quase 100% vitoriosa para todos. Claro. Por exemplo, na particularidade do Espinho, né, portanto, os únicos 2 deslizes são 2 empates, portanto ainda nem sequer sabe o que é o sabor da derrota. No caso da Varense já perdeu efetivamente nesse jogo com o Passos Brandão e tem esse empate com o Águeda, mas são poucas, é nos detalhes. E eu percebo em parte o que o Hélder Castro diga, que são apenas 12 pontos nestes jogos, porque certamente não será aí que o Subseg se irá definir relativamente àquilo que é o resultado final, mas é importante também, quando há este equilíbrio em termos de tabela classificativa, nos detalhes e naquilo que é o confronto direto, perder 6 pontos, certamente que não era isso as ambições. Sim, e a verdade é que são 12 pontos, mas quando jogas diretamente contra o teu adversário estás a ganhar 3 e estás a tirar-lhe 3. Exatamente, e é isso que Ricardo Maia sublinha hoje, porque não é só o jogo, ou seja, hoje é perante um adversário direto, e ele sublinha mesmo isso na primeira pergunta, ou seja,
tu ganhas 3, mas também tiras 3 à equipa adversária. É um bocado por aí. Tem efetivamente esse condão. Mas pronto. Claro que não vou dizer que isto é decisivo, que ainda falta muita coisa. E aliás, tanto não é decisivo que a vitória da Ovarense fez com que igualasse em termos de pontos a Flograde. E a Flograde só está também a 2 pontos daquilo que é o Sporting com o Espinho. Não, a Ovarense tem 28, o Espinho 29 e o Flograde 27. Ok, pronto. Depois a Ovarense ganha um ponto, está a ganhar um ponto à Flograde. Estava a 2 pontos, exatamente, da Flograde. Estava a 2 pontos a Flograde e com esta vitória, exato, acaba por... Está escadinha agora mesmo. Está escadinha, exatamente. Ultrapassar na tabela classificativa. Pensava que era só o confronto direto que estava a dar vantagem ao Ovarense. Pronto. Mas efetivamente era 2 pontos. Aliás, já estava escaladinho. Sim, porque estava um ponto entre todos, não é? Portanto, sendo assim. Portanto, agora só simplesmente inverteu-se um bocadinho a escada, vamos dizer assim, naquilo que é o topo da tabela classificativa. Mas pronto, mas é como eu digo, mesmo assim são, neste caso, no que diz respeito à Flograde, mantém-se na mesma os 2 pontos de distância daquilo que é a liderança, mantém-se agora um ponto desse segundo lugar que é ocupado pela Ovarense. É verdade que depois no confronto direto isto também pode ser importante, faça tanto equilíbrio, está claramente a perder a Flograde. A Ovarense consegue aqui esse fator extra, além de passar para a segunda posição da tabela classificativa, manter a perseguição ao Espinho, está ali a 1 pontinho e já tem vantagem no confronto direto com a Flograde. Portanto, é como eu te digo, Pedro, são muitos detalhes. É verdade que isto não decide, na teoria não decide campeonatos, mas pode vir a decidir. Face a este equilíbrio que se tem verificado ao longo de todas as jornadas entre estas 3 equipas. Portanto, agora só fica na primeira rodagem a faltar esse duelo entre o Espinho e o Ovarense, não é? Portanto, também vai ser interessante, mas muita coisa ainda falta por definir, certamente. Mas eu também acredito, atenção, da mesma forma que o Espinho, e que aconteceu com o Espinho e aconteceu com o Ovarense terem aqui e acolá aqueles deslizes com outras equipas da tabela classificativa, eu acredito também que a Flograde não vai vencer todos os jogos contra as outras equipas e simplesmente ter esses deslizes apenas contra estas equipas que são teoricamente mais difíceis, não é? Portanto, tudo ainda muita coisa está por acontecer. Claro que depois isto tem sempre aquela chicotada psicológica, não é? Portanto, no sentido de que as equipas que vencem os rivais diretos, não é? Portanto, acabam por ficar moralizadas e depois até poderem levar a sua qualidade de jogo. Vamos já ver, porque para já é uma Ovarense que está efetivamente muito bem posicionada. Acho que tem sido um bocado unânime entre nós, no sentido em que tem muita qualidade individual, mas ainda falta qualquer coisa no clique em termos de exibicional do coletivo, que toda a gente espera que esta equipa seja capaz de alcançar, e pode ser que este jogo seja esse clique que faça com que a equipa, em termos coletivo, para além da qualidade individual, também eleve o seu jogo, e efetivamente nós conseguimos ver como uma candidata muito forte a vencer este campeonato. A ver, vamos, porque vai ser interessante certamente o rescaldo daquilo que foi o resultado desta jornada. Joel, tu já salientaste aqui o fator adeptos, que acabou por influenciar muito na vitória do Ovarense, mas muito daquilo que eu ia ouvindo também do teu relato tinha a ver, muitas vezes tu até elogiavas as nuances táticas que Ricardo Maia acabou por conseguir implementar, a mudança no xadrez, as alterações que mexeram um bocadinho com o figurino do esquema da Ovarense. Ou seja, pode-se também dizer aqui que foi uma vitória de um treinador contra o outro nesse jogo de xadrez que os dois fazem a partir do banco. Sim, nesse jogo tático. É interessante essa questão, porque eu acho que se calhar até Hélder Castro, com a entrada de Cícero, com essa presença, até parecia, e com esse golo que chega por parte de Bassit Ahmed, dessa igualdade, parecia que até estava a levar melhor, mas acho que a mexida da Ovarense é super... A resposta, não é? A resposta é super positiva. Eu não sei, o golo fala-se que é de Gildo, não sei se será autogolo, mas é um lance, é uma bola e acaba mesmo por entrar na baliza. Mas eu acho que, sinceramente, Gildo entra para dar essa presença. Ele mesmo fala nessa questão de tentativa de rodopiar ou desse primeiro toque de ser para um dos jogadores, mas eu acho que, na minha opinião, há um jogador muito importante na equipa de Ovarense que esteve ausente nas últimas partidas, que é o Luís Filipe. Acho que, sinceramente, consegue incutir uma velocidade e uma verticalidade que eu acho que fez falta na Ovarense. Se calhar Tica tem os mesmos argumentos, mas com o Luís Filipe... São dois, não é? São dois é dobrar. E é diferente. É um jogador desconcertante
e acho que o Ovarense sentiu se calhar essa falta nessas partidas anteriores, mas acho que foi super positivo essa mexida tática, essa saída de Maurício, que já tinha o cartão amarelo, essa descida de Pedro Martins e quase um desdobramento na frente de Tica, Gildo e de Luís Filipe, depois a entrada de Morgan para o lugar de Tica, mas acho que foi extremamente importante e acho que o Ovarense cresceu um pouquinho com essa alteração tática que Ricardo Maia produziu. Mas acho que, na síntese, hoje quem foi ao Marques da Silva viu uma grande partida de futebol. Uma grande partida com duas equipas. Simboliza muito e dá muito ser ao campeonato de Sabseg, porque... é o nosso conselho, porque são duas equipas de cá. Exatamente. E também o que fizeram e a montra. Um jogo de montra, talvez das melhores partidas. Olha, nós falamos constantemente de Ovarense, Florgrade, Espinho, não por esta ordem neste momento, é Espinho, Ovarense, Florgrade, mas estamos a esquecer aqui da grande surpresa. A Juve Force neste momento está na luta, inclusivamente, está a 4 pontos do Espinho, ou seja, é um parente pobre, mas temos de ter isto em conta. Sim, também. É uma questão muito interessante, porque a Juve Force volta a vence a equipa do Águeda, como é um impressionante campeonato. Só perdeu com o Helder. Sim, e fica também a nota. Estás a decidir o campeonato dele. E só dar essa nota: o próximo jogo vai à Florgrade. E caso vença, estou a colocar uma hipotética, consegue mesmo ultrapassar a equipa da Florgrade. Vai estar escalado para esse jogo. Vamos ver. Para a nossa equipa ganhar. Exato. Mas fica esse apontamento. É um grande campeonato desta equipa da Juve Force. A questão defensiva, Pedro, sim, são apenas 6 golos sofridos, é a melhor defesa da competição ao fim de 11 jogos, é claramente uma surpresa agradável esta equipa da Juve Force, que eu acho que ninguém estava à espera, sinceramente. É um grande campeonato e a verdade é que nós não falamos tanto deles, mas desde já, também aqui acho que é unânime em todo o painel, uma surpresa, e dar os parabéns à Juve Force, está a fazer um grande campeonato. Vamos lá ver como é que corre para a semana em Cortegaça diante da Florgrade. Avançamos para os Moris. Na Car 7, o mês de novembro é arrebatador e imperdível. Estamos em modo Black Friday até dia 24, com preços únicos e exclusivos em viaturas novas e seminovas. Visite-nos em Ovar, na Feira ou na Maia. Saiba tudo em car7.pt. A Junta de Freguesia dos Moris apoia ao desporto. Passe de letra. Sim, vamos a esse jogo dos Moris, que apesar desse amargo de boca, desse golo do Bestelo já em tempo de compensação, Pedro, a verdade é que os Moris até consegue subir um lugar na classificação, entra mesmo no top 5. A verdade é que há um grande golo do Bestelo, há essa remontada, como tu ias referindo, os Moris melhor na partida, mas depois, uma vez mais, na parte final, esse gol da equipa do Bestelo, a divisão de pontos. E nota-se a frustração dos jogadores, essencialmente, não de Pedro Alves, mas do Mr. Vítor, porque a verdade é que os Moris foi melhor. Os Moris foi melhor ao longo de todo o encontro, teve mais posse de bola, teve mais remates, mais perigo, mais cantos, mais tudo, e depois no final vai-se espremer e o Bestelo consegue sacar um empate com muita resiliência. Há que dar aqui também mérito àquilo que foi a oposição do Bestelo, que de facto, à semelhança daquilo que foi dito também no pós-jogo, é uma equipa que não virou a cara à luta, independentemente de estar com algumas dificuldades no encontro e de ver uns Moris com se calhar melhor individualidades e até um melhor coletivo, e a verdade é que consegue sacar aqui um ponto que é muito importante e que permeia isso mesmo. Mas olhando na perspectiva dos Moris, é um jogo frustrante, porque os Moris já contra a corrente do jogo colocou-se a perder, um grande golo de Buena, a aproveitar o vento de uma forma incrível. Vocês vão ter de ver esse golo porque é um excelente golo. Mas conseguiu manter sempre a cabeça fria, não fez muitas oportunidades na primeira parte, mas já tinha o domínio territorial, já ia criando ali um ou outro lance. Há 2 lances pelo menos de bastante perigo, um remate do Hudson e mais uma situação dentro da grande área, e depois na segunda parte entra com a corda toda, vira o jogo, dá claramente para perceber que é a equipa que está a mandar e que provavelmente ia vencer, só que nunca fez o 3-1, e isso depois chega ali a um certo momento, chegas ali aos 85, aos 86, a compensação é de 6 minutos, ainda há muito tempo para jogar, e vês o Bestelo a pensar, caramba, estamos a perder por 1, e dá mesmo essa sensação no estádio. Agora há que arriscar tudo, e do lado contrário vemos uns Moris a ficar mais atemorizado, porque
nós somos melhores, nós tivemos tudo para vencer com mais tranquilidade, viramos o jogo, é verdade, mas não fizemos aquilo que seria dar-nos tranquilidade, que era fazer um terceiro golo. E depois obviamente que uma bola perdida, andou ali aos trambolhões, acaba por surgir o golo e os Mouris colocou-se a jeito, como foi a expressão que eu acabei por usar no rescaldo da partida, e colocou-se a jeito sem necessidade. É algo que tem de ser analisado, sinceramente. O próprio Vítor Ferro deixa isso a nu, porque na época passada foi por demais evidente este tipo de situações. Esta época, apesar de estar uns Mouris mais consistente, com mais cadência de bons resultados, também já vai acontecendo, e é algo que tem de ser devidamente analisado, porque tem de haver uma explicação. Eu não sei qual é, mas eles que estão lá todos os dias, treinam todos os dias e que trabalham certamente sobre estes assuntos, vão chegar a uma conclusão, porque são muitos pontos perdidos em fases finais de encontro, às vezes com derrota, outras vezes com empate. É óbvio que isto é futebol, faz parte, e são 90 minutos mais compensação, e neste tipo de situações com equipas que acabam por ser equilibradas independentemente da classificação que ocupam, este tipo de casos podem acontecer, mas se calhar não é assim tão normal acontecer tantas vezes aos Mouris, e é o que tem acontecido até já esta época, e a verdade é que os Mouris está a fazer um campeonato bom, não deixa de fazer um campeonato bom, acaba inclusivamente até por ganhar uma posição hoje, contra todas as expectativas. Também na altura das entrevistas nem tinha conferi isso quando cheguei a casa, e também achei curioso, até soltei um sorriso, mas podia ter-se aproximado ainda mais dos lugares de cima, e acaba por não o conseguir fazer, com esse tal sentimento agridoce de ter tudo na mão, mas deixar o pássaro fugir perto do fim. Pedro, há uma questão super interessante a nível caseiro, no Estádio da Barrinha, os Mouris que nos dava esse apontamento já nas épocas anteriores, de ser uma fortaleza. Em 5 jogos, somente uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, muito pouco. Muito pouco mesmo. A verdade é que já houve épocas em que víamos os Mouris de cima muito forte em casa, mas se calhar, e há pouco falávamos dessa tal mística que existe no Estádio Marcos da Silva, no Estádio dos Mouris não se verifica tanto isso. É um terreno onde o público vê o jogo de forma mais, sei lá, parece que está a ver um filme, ou no cinema, ou no teatro, porque não é muito efusivo, vai tendo as suas manifestações, mas nada do outro mundo. A casa também não se enche bastante. É um estádio que tem, até pelas condições climatéricas, algumas características que se calhar impedem o público de aparecer um bocadinho mais. Ainda hoje estava uma ventania que não se podia, o frio é bastante intenso às vezes, e a verdade é que depois a equipa também poderá, com essa falta de harmonia, falta de calor, claudicar um bocadinho mais. Hoje, claramente, ainda para mais, é verdade que tem estas condicionantes todas, mas os Mouris praticam futebol muito aprazível. Eu gostei muito de ver os Mouris, então, do meio campo à frente. Às vezes há jogadas que é um tricô autêntico. É impressionante ver a forma como eles combinam de forma rápida, fazer triangulações muito bonitas. Ou seja, é um futebol que se calhar é chamativo, mas a verdade é que depois não aparece um resultado, não aparece outro, e o público gosta de ver vitórias em casa. Acho que o facto do campeonato dos Mouris estar a ter estes resultados mais positivos em termos de classificação poderia ser um chamariz mais para a questão do público. Acaba por não ser mesmo assim, mas só não está a acontecer porque também em casa os Mouris não têm cumprido da forma que deveria, e tu salientas bem esse facto. Eu acho que se calhar nem precisava de ter feito tudo, mas se calhar se tivesse mais 1 ou 2 vitórias em casa, estaria ali em cima da Juve Force, pelo menos, ou bem perto disso, porque tem 17, não é? Acho que tem 17, mais 2 vitórias, teria 23, 24 pontos. O Juve Force tem 25. Estaria lá. Ou seja, bastava ter cumprido um bocadinho mais em casa, porque fora as coisas até vão acontecendo, e estaria a fazer um campeonato ainda mais acima das expectativas, porque na verdade o campeonato continua a ser bom. Os Mouris está perfeitamente dentro dos seus objetivos, está a jogar bem, e eu acho que ainda tem margem de progressão, mas ficou sempre aqui, e se fosse diferente, estes pontos de interrogação que deixam sempre uma dúvida, e que se calhar lançam aqui a questão para a semana de trabalho, para que os Mouris não voltem a cair nesta, vou chamar-lhe esparrela, mas que é algo do futebol que na verdade vai acontecendo demasiadas vezes a esta equipa. O Wesley aponta 2 golos. Tem sido um dado curioso, porque se olhamos para alguns jogadores que têm quase a sua presença assídua no 11, Pedro Alves tem rodado muito na frente. Já vimos Ivo Lucas, já vimos Schuster, também já vimos Wesley. Aponta 2 golos, já tinha sido importante nesse jogo onde estive perante a equipa do Vista Alegre. No entanto,
2 golos, super positivo e começa a dar mostras. É um jogador interessante e acho que os Mouris têm bastantes jogadores interessantes na frente de ataque, por isso é que existe também essa rotatividade. Eu hoje gostei imenso do Gabi Ferreira, mais uma boa exibição, um jogador, olha, eu vou usar a tua expressão de há bocado, é um bocado desconcertante às vezes, inclusivamente. O Lekan Oyedele é também uma super surpresa, porque era um desconhecido para nós, certamente não era para quem o recrutou, mas um jogador que tem muita qualidade e acima de tudo tem muitos olhos para a frente e inclusivamente ocupa muitas posições. Eu vejo em todo lado no campo, eu nem consigo definir bem qual é a posição. Eu também gostei muito do Lekan. Olha, vejo-o ir buscar a bola junto dos centrais, vejo-o à esquerda, que é se calhar a sua posição, não é? Mas hoje até foi mais extremo. Vejo no meio campo, anda em todo lado, dá uma sensação que é uma espécie de vagabundo, um jogador muito interessante e que começa a encher cada vez mais as medidas. Ivo Lucas também um bom jogo hoje, Schuster entra e faz algumas coisas interessantes, já sabemos da qualidade que tem, e depois o Wesley que marca os 2 golos, é verdade que um é de penalti, mas o segundo é muito oportunista, é um jogador que não sendo um atleta que está constantemente na área, é o tal jogador que vai aparecendo, dando os apoios à esquerda, dando os apoios à direita, aparecendo muitas vezes na zona central para finalizar, e é um jogador que também tem qualidade nos pés, não é um tosco, passando aqui a expressão, sabe definir bem e acaba por ser uma partida mais uma interessante, de bons indicadores. Acho que as boas equipas fazem-se de vários momentos de um ou de outro atleta, nem sempre o coletivo vai vencer, as individualidades acabam por se sobressair muitas vezes, e os Mouris tendo essas individualidades com qualidade, enunciamos aqui 4, 5 jogadores que podem perfeitamente fazer a diferença e que já fizeram a diferença ao longo desta época, está sempre mais perto de conseguir marcar golos e de ter bons resultados. Se calhar é esse o fator extra que existe em relação à época passada, porque na época passada nós víamos bons jogadores também, sim, mas se calhar faltando ali um ou outro elemento, uma peça mais fulcral, os Mouris não tinham capacidade de compensar, digamos assim. Haveria outro que claramente que iria para lá para dentro, também teria a sua qualidade, mas se calhar não seria um destaque tão grande, faltando um Ruben Martins, por exemplo, desta vida, um Fonseca, os tais que foram embora. Se calhar os Mouris não tinham substituto para eles. Hoje dá uma sensação, se calhar não em todos os lugares, mas na maioria das posições há mais do que um jogador para atuar lá e que dá tantas ou mais garantias do que o anterior. E isso é bom para os Mouris, é a força do seu plantel e é por isso que a equipa está a fazer uma época mais tranquila. Uma última pergunta, Pedro. Os Mouris, que como estávamos a dizer logo no início da análise da partida, está no 5º lugar, tem 17 pontos, está a 8 da Juve Force. No entanto, tem 4 perseguidores, somente 3 pontos do 9º, que é a equipa do Águeda. Se calhar é importante tentar manter este 5º do que olhar lá para cima, porque parece que já há uma diferença considerável. Olha, realmente o campeonato tem vários mini-campeonatos, é um bocado por aí. Nós olhamos para o topo, está tudo ali muito equilibrado e vai havendo trocas constantes. Olhamos para o fundo e está mais ou menos a mesma coisa, com mais equipas. Lembro-me até de uma fase em que havia 4 ou 5 equipas com 6 pontos, que até era curioso. Não só aquelas que desceriam se o campeonato terminasse naquela fase, havia ali mais 2 ou 3 equipas que tinham também o mesmo score de pontos. E depois temos aqui uma fase intermédia, cimeira / intermédia, onde se insere os Mouris, onde os Mouris está na pole position, digamos assim, porque é o lugar cimeiro desse grupo ou desse pelotão de equipas, mas onde claramente também tem de olhar para baixo e não apenas para cima, porque as diferenças para baixo são menores, e tu já o enunciaste. Mas eu lembro-me até foram vocês que entrevistaram o Pedro Alves nessa circunstância, a definição do 6º lugar como um objetivo para a temporada, e deixou isso taxativo. Para já está a cumprir, independentemente de ter à perna esses tais rivais. Como tu disseste, acho que vai ser equilibrado até ao fim, porque os Mouris já deu provas que consegue fazer coisas muito boas, mas também aqui e ali vai dando os seus tiros nos pés, e não é aquela equipa hiper mega consistente que se calhar poderia até ser já nesta fase. Ainda não o está a ser, vamos ver se vai conseguir sê-lo, mas enquanto não o for, vai ter sempre estas equipas à perna, e vai ter sempre de estar atento àquilo que é a sua perseguição. Mas independentemente disso, eu acho que está a fazer um campeonato muito interessante e está perfeitamente dentro da luta pelos seus objetivos. Sim, antes de despedirmos, também dar uma palavra de melhoras também para Pedro Alves, uma virose. Que está doente. Um abraço também da equipa. Os Mouris então nesse 5º lugar, analisado então o campeonato sobe-segue, vamos então dar um pulinho até à 2ª divisão. Sim, e divisões inferiores, digamos assim. Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
passe de letra. Falamos então da segunda divisão distrital, nomeadamente da Zona Norte, com 3 resultados para dar conta aos nossos ouvintes. Mais uma derrota, é a segunda da Flor Grade consecutiva, desta feita perante o Macierense. Tinha perdido contra o Fajões na semana passada, agora perde por 2-0 na recepção ao Macierense, a Flor Grade B. Relativamente ao São Vicente Pereira, acaba por também sair derrotado, isto depois de já ter vencido na semana passada, em casa do Cucujens, na recepção ao Formedo, perde por 2-0, e vamos agora falar daquele que foi o jogo onde nós estivemos, onde o Helder esteve, para ser mais preciso, a recepção do Valga no Sargassal ao Grupo Desportivo Milheiroense, empata 2, o Valga esteve a perder, o Valga esteve a ganhar, o Valga acabou empatado. Houve os 3 resultados dentro deste jogo. Helder, acaba por ser também, se calhar, um bocadinho esse tal sentimento agridoce, porque o Valga marcou o 2-1, já não foi muito longe do fim, mas também sofreu 2 igual e de uma forma absolutamente semelhante, foram gols de penalti. Sim, é gols de penalti e depois também agredou-se um simples facto em que estava a jogar com superioridade numérica, face àquele... Pois ainda havia esse fator. É, exatamente, esse lance dá o segundo gol da grande penalidade, que é muito contestado por parte do Milheiroense. Confesso que não consegui ter a percepção de onde eu estava exata de se efetivamente o lance tinha sido dentro ou fora da grande área, na saída do guarda-redes, aquele choque, e quem efetivamente chega primeiro ou não ao esférico. Mas o que é certo é que o árbitro foi perentório, assinalou a grande penalidade, expulsou o guardião, que saiu fusivamente chateado, e depois o Valga acaba por ser agridoce nesse sentido em que não consegue aproveitar essa superioridade numérica, inclusivamente sofrendo esse segundo golo quando estava a jogar com mais um jogador em campo, mesmo que tenha sido também de uma grande penalidade. Mas olhando para aquilo que é um jogo que é um bocado difícil de fazer uma avaliação concreta relativamente a todos os momentos, porque infelizmente há aquele lance, o lance infeliz, neste caso do Rui Faria, quase ao passagem ao minuto 8 na primeira parte, em que é um choque com Bruno Almeida, com o guarda-redes do Milheiroense, que infelizmente motiva uma paragem de meia hora, até ver o INEM, que terá sido ali uma suspeita eventualmente de alguma fratura ali na zona das costelas, inclusivamente o jogador muito combalido, mas ainda está a fazer análises, pelo menos na altura em que estava a sair do estádio, ainda estava a fazer vários exames para tentarem perceber o que é que se tratou em concreto. Portanto, se falávamos em desejar as melhoras a Pedro Alves, também desejamos as melhoras ao Rui Faria, que recupere o mais rapidamente desculpa possível. Também ao João Dias, e ao João Dias, sim, também também. saiu sob cuidados médicos. É verdade, exato. Portanto, isto foi uma tarde também de atribulada, exatamente nesse aspecto. Mas pronto, mas como eu estava a dizer, nesses primeiros minutos era um Milheiroense com mais iniciativa, a ter mais posse de bola no meio campo adversário, e depois aquela meia hora de paragem acaba por quebrar um bocadinho esse ritmo e equilibrar um bocadinho mais o jogo, com o Milheiroense ainda assim, depois de uma perda de bola na transição na ala, recuperar e conseguir aparecer do lado esquerdo e fazer o primeiro golo na partida, e nessa segunda metade dessa primeira parte o Valga a reagir bem, a conseguir criar pressão junto da grande área adversária, mas a verdade é que depois faltava-lhe aquela finalização e aquela capacidade de aparecer na grande área com mais perigo no último terço, sobretudo. Portanto, estava a dar bons sinais de reação, mas era inteiramente justo aquilo que era o resultado ao final dessa primeira parte, com a vantagem para o Milheiroense, porque no cômputo geral, essa primeira parte atribulada, com essa tal paragem de meia hora pelo meio, acaba por ser a equipa que no cômputo geral esteve mais perto, efetivamente, de criar perigo junto da baliza de Alex, e justifica-se por isso a sua vantagem ao intervalo. Depois na segunda parte é uma entrada forte do Valga, que justifica por inteiro a reviravolta, portanto a conseguir outra vez criar pressão e criar lances de perigo, faz esse golo da igualdade, consegue depois outra vez na insistência, não quebrando o ritmo e moralizada por esse empate, criar frição na grande área e sofre essa grande penalidade que já falámos, que algo contestada do outro lado. Faz o 2-1 com a expulsão do guarda-redes. No penalti, o guardião que entrou, o Bruno Nogueira, quase que conseguia fazer a defesa, mas entra bem colocado, esse penalti do Gonçalo Marques, e depois, quando se esperaria a jogar em casa, com mais uma unidade, com esse caudal todo ofensivo, esperaria um Valga que continuasse eventualmente a carregar para chegar o gol da tranquilidade. A verdade é que acaba por ter uma reação idêntica à do Milheiroense quando esteve na vantagem por 1-0, porque começou-se a retrair um bocado. O Milheiroense, mesmo com
menos uma unidade a conseguir ter jogo dentro do meio campo ofensivo, a ter várias ocasiões e depois a ter várias ocasiões, ou seja, várias aproximações, neste caso à baliza, e depois é num desses lances que Machado, mais uma vez, que já tinha marcado o primeiro golo da equipa, consegue sacar uma grande penalidade, também algo contestada, mas parece-me que justifica-se, acaba mesmo por ser roubado por Ventura dentro da grande área. E o Arthur assinala para essa grande penalidade e faz os 2-2. Depois, a partir daí, com o empate, é uma reta final de um jogo muito quebrado, com o Valga a querer chegar com tudo, porque tinha essa vantagem numérica, com várias alterações, com vários jogadores lá para a frente, chegar muitas vezes à baliza, manda uma bola ao poste, falha por intermédio de duas grandes intervenções do guarda-redes que é suplente, mas que fez uma excelente exibição ainda assim na reta final, com duas grandes intervenções. Do outro lado, depois, sofreu contrapé e nas costas também esteve o Milheiroense com uma boa saída de Alex Gomes e depois uma saída polémica também que me parece que foi bem ajuizada, evita também que eventualmente o Milheiroense também conseguisse chegar a esse terceiro golo. Portanto, foi um jogo com muita emoção, que deu para tudo e um pouco, em termos de emoção. Tudo e um par de botas. É verdade, tudo e um par de botas para quem estava a assistir ao jogo, e o que é certo é que não desperdiçaram, pelo menos esta tarde, quem foi ao Complexo Desportivo Saragossal, porque foi muita emoção. Termina 2-2, aceita-se, mas parece-me a mim que poderia perfeitamente o Valga ter conseguido consumar a sua segunda vitória consecutiva nesta segunda divisão. Esteve perto disso, mas não o conseguiu. O 2-2 aceita-se, mas sobretudo por essa reta final mais partida e pelas ocasiões, da forma como foram, parecia-me que o Valga podia perfeitamente ter saído com os 3 pontos e aproveitado essa ocasião. Não aconteceu, e felizmente para o Milheiroense, que também, tendo o seu técnico a achar que merecia a sua equipa ganhar, que já são vários contratempos que se vão sentindo ao longo do campeonato, que poderia ter mais pontos, estar noutra posição, mas o que é certo é que o Milheiroense certamente também se sente satisfeito, porque ainda assim, face a essas contrariedades no jogo, ainda conseguiu ir buscar um ponto e não viu um opositor direto, porque tinham os dois os mesmos pontos, a ganhar uma vantagem mais clara na tabela classificativa. Ora, nós olhamos para o percurso do Valga e obviamente que podia estar mais acima, também podia estar mais abaixo. Está a ser um campeonato, digamos, em termos classificativos assim, mas aquilo que era, se calhar numa fase inicial, alguma incerteza, inclusivamente lembro-me do tal puxão de orelhas do Mr. Sandro à sua equipa, quando os resultados iniciais não eram os melhores. Agora os resultados também podiam ser melhores. Às vezes o Valga tem capacidade, ainda hoje se provou que podia ter feito um bocadinho mais em termos de resultado, mas a sensação que passa até pelo discurso do seu treinador é que o ambiente está um bocadinho mais leve, a equipa já está mais crente, já está a conseguir fazer mais ou menos aquilo que está planeado, falta realmente materializar isso, se calhar, no resultado. Sim, aquilo que se depreende daquilo que fez palavras do Sandro Silva, no sentido que a equipa precisa trabalhar sobretudo as suas entradas nos jogos, que está a entrar muitas vezes mal nos jogos, sofre golos cedos, não é? Portanto, e depois tem que andar muitas vezes a correr atrás do prejuízo, e isso cria muito desgaste. Só que agora o desgaste eventualmente também está a ser um bocadinho mais debelado, porque entretanto os jogadores que estavam lesionados já vão aparecendo, exatamente, outras situações de indisponibilidade, e tem tido mais leques. Hoje viu-se, faz as 6 alterações que tinha, faz as 6 alterações, tudo do meio campo para a frente praticamente mudou toda a equipa, com uma exceção a outra, mas vê-se uma equipa que muda e ainda assim vai dando essa resposta dentro de campo, e parece-me a mim que Pedro, que é exatamente essa circunstância. Eu já tinha dito que isto, provavelmente o campeonato deste ano ia ser um campeonato assim, com altos e baixos do Valga, uma equipa com jovens, com qualidade, mas que vai alternando. Necessitarem de aprender também. Exatamente, necessitarem de aprender, que vai alternando entre bons resultados e maus resultados, e é isso que se espera. E isso está a acontecer, efetivamente, ao fim de 7 jornadas, 8 pontos, como dizia também Joel Rodrigues, que também soma 8 pontos ao fim dessas 7 jornadas, que é uma média quase de 1 ponto por jogo, e efetivamente isto vai ser um campeonato assim um bocado do Valga, que agora começa a explanar um bocadinho mais essa realidade, e talvez quando conseguir ter um bocadinho mais essa tranquilidade de entrar bem no jogo e querer ter bola e ir controlando um bocadinho mais o jogo, não tendo inícios em que concede, já tinha no primeiro jogo que tinha feito, já tinha sentido isso, em que concede demasiada iniciativa, se calhar, ao adversário, mesmo jogando em casa, não é? Portanto, quando conseguir debelar essa situação, essas más entradas, pode ser uma equipa que tenha mais estabilidade em termos de resultados. Se me vais perguntar se conseguir essa estabilidade, que se está a candidatar efetivamente
a estar a lutar por essa subida, que são 30 jornadas, ainda falta muito, não é? Portanto, eu acredito que se calhar ainda é cedo demais também para essa perspectiva de subida. Aliás, o próprio técnico Sandro, no início da época, o que dizia era esta é uma época de consolidação, de tentar fazer resultados e evoluir os jogadores, e depois logo se vê que não acreditava muito que se pudesse candidatar a essa subida, mas se eventualmente estiver nessa luta que não se vai esconder. Mas o que é certo é que ao fim de 7 jornadas, 8 pontos, parece muito aquilo que é o campeonato do Valga, que é ali no meio da tabela, talvez um bocadinho mais acima, com um bocado mais de estabilidade. É o que eu digo, dava para fazer mais, mas também dava para ser pior, por isso. Sim, exato. Parece-me que está dentro daquilo que mais ou menos se perspectivava. Agora vamos ver com mais essas opções, com mais tempo de trabalho, a trabalhar um bocadinho melhor aquilo que são as reações iniciais da equipa quando entra nesses duelos, talvez possa aqui conseguir mais resultados e ter um campeonato ainda mais tranquilo que aquele que está a ter nesta fase. Assim o esperamos. Vamos continuar a acompanhar com atenção aquilo que vai acontecendo nas equipas do Valga, da Flor Grande B e também do São Vicente Pereira Sub-23, que militam então no escalão da segunda divisão distrital Zona Norte. Vamos dar um pequeno saltinho ao basquetebol só para dar conta de resultados antes de irmos ao voleibol. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Passe de letra. Basquetebol. Num fim de semana onde a equipa principal do Ovarense Gavex, não entrou em campo, há que dar destaque aos 3 resultados registados, quer pela equipa feminina, Ovarense Internutri, quer pela equipa de Sub-23, a equipa masculina Ovarense Olho Marinho. Começando pela equipa feminina, uma derrota e uma vitória. No jogo da meio da semana, na última quarta-feira, foi derrotada em casa contra o Coimbrões, jogo da Taça de Portugal, contra uma equipa de um escalão superior, uma derrota muito contundente, 26-96, ou 76, não consigo ler aqui este número, mas o que é certo é que é uma derrota pesada para esta equipa, que ainda assim reage bem no jogo de campeonato, 7ª jornada, primeira fase, Zona Norte, Série D, este jogo referente à segunda divisão, divisão nacional de basquetebol, com uma vitória perante o ginásio de Águeda da Ovarense Internutri por 42-18. Já a equipa de Sub-23 da Ovarense também venceu no seu confronto, viajou até Sangalhos para defrontar o Sangalhos Sub-23, venceu por 59-73 e está a fazer um campeonato também em boa forma na segunda divisão nacional, um campeonato em tudo semelhante ao feminino, mas com o Ovarense até em melhor plano nesta sua equipa de Sub-23. Vamos até ao voleibol. Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmat.pt. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra. Voleibol. Exatamente, vamos dar um saltinho no que diz respeito ao voleibol. E antes de irmos às equipas dos Moris, vamos só dar essa nota, porque é mais um resultado, uma entrada má, se calhar, no campeonato por parte do Centro Cultural Recreativo de Maceda, que à terceira jornada, só uma terceira derrota, nesta terceira jornada da terceira divisão masculina, fase regional de voleibol, e nessa recepção ao Senhorense perde por 3-1, portanto não está fácil para já esta entrada do Maceda no campeonato, com 3 jogos. O objetivo era chegar ao Nacional este ano. Pois. À terceira jornada já está praticamente arredado, não é? Exatamente, portanto as coisas não estão a correr nada de feição, e mesmo com essa mudança no comando técnico, a verdade é que a resposta não tem sido muito positiva para já neste campeonato, e está praticamente decidido essa questão, como tu dizias, quanto a essa
potencial subida ao Nacional. Agora, olhando para as equipas dos Mourinhos, é que é o semblante totalmente distinto. Parece que agora que começaram a ganhar os seus respectivos jogos, já não querem outra coisa, exatamente. Penso que é 4 jogos consecutivos com o sabor da vitória. São 5 se contares com os da taça, também, para as duas equipas. Para as duas equipas. E, portanto, ontem tivemos o jogo às 9 horas dos Mourinhos na recepção ao Gay Fans, ao Grupo Desportivo e Cultural de Gay Fans. Uma vitória por 3-7-1, 25-18, 22-25, 29-27, 25-21 e hoje, já bem mais recente, praticamente quando estávamos a entrar, um bocadinho, estávamos a dar a nossa emissão na aula no Álvares de Gondomar, neste caso em Gondomar, essa deslocação das meninas dos Mourinhos Ginásio Clube, essa vitória mais suada que o masculino, mas é uma vitória por 3-7-2, 24-26, 25-22, neste caso 22-25 ou 12-25, eventualmente 12-25, exatamente, 26-24, 9-15, portanto uma vitória por 3-2 aula de Nuno Álvares Gondomar. E vamos começar se calhar pela equipa masculina, porque foi ontem, foi o primeiro jogo. Pedro, foi um início difícil contra as melhores equipas, aquelas que efetivamente estavam no topo da tabela classificativa, mas pelo menos agora os Mourinhos, naquilo que são jogos com equipas que estão ali a disputar esse pole position a seguir essas equipas mais fortes, os Mourinhos está a começar a responder e é mais uma vitória importante frente ao Gay Fans. Sim, um jogo que não foi fácil, até porque os Mourinhos têm ganho muitas vezes por 3-1, mas normalmente perde o terceiro set, que é quando dá ali mais alguns minutos de jogo a jogadores que se calhar não foram tão utilizados nesse mesmo jogo. Desta feita perde aqui um set que não é o terceiro, mas o jogo acaba por dar mais 3 pontos aos Mourinhos, e eu acho que os Mourinhos está a ganhar aqui algum calo para quando voltar outra vez a essa fase onde vai jogar contra as 4 equipas do topo, já tenha mais capacidade de se bater contra elas. Acho que é um bocado por aí. Falta uma jornada para terminar a primeira volta, é o Vila Condense que falta, que é precisamente a equipa que está abaixo dos Mourinhos. Vai ser um confronto interessante, porque é o mesmo confronto que houve na Taça de Portugal, onde os Mourinhos venceu por 3-0, mas no campeonato as contas podem ser um bocadinho diferentes, e os Mourinhos paulatinamente está-se a aproximar do grupo dos 4, é o 5º classificado, vai conseguindo fazer aqui a sua parte para quando voltar a jogar contra essas equipas tentar finalmente intrometer-se nesse grupo de 4, se calhar aquele objetivo de estar, já não digo ser o candidato principal à subida, mas estar na luta pelo menos dos 4, que são os que têm acesso à fase de subida, ainda poderá ser uma realidade se os Mourinhos conseguir chegar a essa fase um pouco mais capaz do que apareceu na fase inicial de época. E acho que estes resultados, que têm sido vitórias e obviamente têm moralizado a equipa, podem ir nesse sentido e dar aqui alguma força, algum elan, para que daqui a 2-3 semanas, que é quando isso vai voltar a acontecer, os Mourinhos esteja mais preparado para não conseguir 4 derrotas e conseguir se calhar alguma vitória que lhe dê essa garantia de que pode chegar ainda aos 4 primeiros classificados. Esperemos que sim, que ainda consiga chegar a esses primeiros 4 classificados. Já as meninas também começaram mais cedo até, um bocadinho com os meninos em termos de vitórias, têm mais uma vitória em termos de campeonato. A verdade é que este foi um jogo muito difícil, parecia que até poderia ser um jogo mais fácil, até porque há aqui um parcial no terceiro set de 12-25 claramente favorável aos Mourinhos, mas a verdade é que teve que ir mesmo até à negra, perdeu ali um pontito, mas ainda assim são mais 2 pontos importantes no campeonato. Sim, quando estávamos a entrar aqui para o passe de letra, eu ia dizendo que estava feito porque parecia que ia ganhar 3-1. Estava com esse caminho bem andado, mas depois acabou por perder o quarto set, mas acho que se safa aqui uma vitória que é muito importante. E atenção, no voleibol as vitórias contam mais do que os pontos, e os Mourinhos neste momento sobe ao 4º lugar com menos pontos do que o 5º, que é o Belenenses. Ou seja, tem 2 vitórias de 3-2, mas valem mais pelo facto de ser vitória. E a verdade é que tem mais uma vitória que na equipa masculina, e por isso é que já está também no 4º lugar, está dentro desse objetivo de chegar à série dos primeiros, e está a ser um campeonato também em crescente. Também são 5 vitórias consecutivas para a equipa, juntando a que já tinha anteriormente contra o Sporting de Espinho. Inclusivamente na taça, os Mourinhos, a equipa feminina, tem um sorteio bastante mais favorável do que a equipa masculina, que vai jogar contra o Caldas, que é o primeiro da 2ª divisão. Pois. Os Mourinhos no feminino vai jogar contra o Cascais Volley for All, que é uma equipa da 3ª divisão, ou seja, poderá ter o caminho aberto para avançar pelo menos mais uma eliminatória. As coisas estão a compor-se devagarinho. Obviamente que nem tudo são rosas e vai haver aqui muitas pedras na estrada, mas acho que o trabalho está a ser feito de forma consistente. A tal situação que nós íamos aqui alavancando de que é um ano para ganhar aqui alguma estabilidade poderá acontecer, e olhando a estes resultados poderá acontecer inclusivamente
já não digo se calhar subidas, mas manutenções bastante seguras e quem sabe até indo pela via da série dos primeiros, o que seria desde já um avanço muito bom para estas duas equipas. Falas nessa possibilidade de subidas e como temos ainda mais um bocadinho de espaço-tempo no nosso programa, acreditas que estas duas equipas, quando chegar à competição geral, nessa primeira fase, nessa fase de campeonato para definir quem é que passa as fases seguintes e em que posição é que fica, acreditas que estas duas equipas irão lá marcar presença? Quer os masculinos, quer os femininos? É difícil dizer. Acho que há possibilidade. Mas tens confiança, é nisso que eu... Acho que há possibilidades disso acontecer, lá está, pelo facto de neste momento estarem a recolher aqui uma série de bons resultados e o balão de oxigênio vai crescendo. Sei que a equipa feminina tem inclusivamente algumas contrariedades, ainda na semana passada perdeu a sua capitã, Cláudia Silva, por lesão, não sei qual é a extensão dessa lesão, mas tem tido aqui algumas contrariedades. A masculina já o teve na fase inicial, já recuperou aqui alguns jogadores, vamos ver se conseguem aparecer na máxima força nesses duelos decisivos. Eu acho que o facto de estar a ganhar, a moral que dá, o trabalhar sobre vitórias, dá sempre essa capacidade de crescer ainda mais para depois estar mais forte nesse tipo de confrontos. É diferente chegar lá com 2 ou 3 derrotas do que chegar lá com vitórias e com um ritmo de uma cadência de resultados positivos. Por isso acredito que estará mais preparado para se bater contra essas equipas quando esses duelos chegarem e eles chegam de forma consecutiva. Agora, se vai ser capaz de os vencer, o registro diz-nos que não foi. Pelo menos no masculino foram 4 derrotas, a primeira não foi pesada, podia ter dado vitória, mas as outras até foram pesadas. Ou seja, há aqui muito para rebater, mas acredito que em termos de qualidade, os dois plantéis poderão andar ali entre o 4º, 3º e 5º lugar. E neste momento estão um em 4º, outro em 5º, por isso estão mais ou menos dentro desses objetivos. É verdade, estão mais ou menos dentro desses objetivos. É o rescaldo então ao voleibol. Esperemos que sim, que essas equipas nessa segunda volta consigam fazer uma segunda volta ainda mais forte e estarem a marcar essa presença. E quem sabe, pode até surgir alguma surpresa depois se acederem a essa fase de apuramento campeão. Quanto ao voleibol, estamos então conversados. Falta-nos só falar um tema mais importante, Joel, se isto... direitinho do Marcos da Silva. Sim. Sim, isso é normal. É normal nestes... Eu deixei o melhor tema para o fim. Exato. Tens um minutinho. Não, é normal nestes jogos. As picardias. A situação de ser um derby e também de gritar golo. Só podias gritar o golo ao Varense, é isso? Mas são situações e acho que tem a ver com o momento e essa tensão. Tudo sanado, tudo ok. Muito bem. Tens mais uma história para contar e certamente não será a última vez. Isto faz parte do desporto, move paixões, é normal que as pessoas às vezes tenham alguns excessos. Nós próprios, se calhar, já o tivemos quando estamos na assistência. Bem, fica então concluído mais um Passo de Letra. Muito obrigado por ter estado desse lado. Foi mais uma análise à jornada desportiva. Sempre ao domingo à noite, às 7, que é para estar a notícia bem fresquinha. Para a semana cá estaremos juntos novamente. Esperemos que desse lado você também esteja connosco. Passe de Letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.